Muito bem, meus irmãos, meus amigos, vamos aí prosseguindo com o programa A Voz da Nova Jerusalém, aqui pela Rede Jerusalém de Comunicação. Quem vos cumprimenta na santa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, é esse que vos fala o pastor missionário Alcidilson Santos. Queridos e amados irmãos e ouvintes, para mim é uma alegria, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com todos vocês nesta madrugada de sábado, hoje, dia 10 de setembro de 2022. Quero abraçar todos os nossos irmãos em Cristo Jesus das diferentes denominações. Quero também abraçar e cumprimentar os nossos amados católicos, os espíritas, as pessoas que não professam nenhum credo religioso, mas que amam acompanhar a Nova Jerusalém. Cumprimentar também os irmãos que estão aqui entrando na nossa live aqui no Facebook, e o meu endereço no Facebook é Alcidilson Santos. Alcidilson é meu endereço no Facebook. E nós vamos prosseguindo com este programa nesta madrugada de sábado, e daqui a pouquinho nós teremos o momento da palavra de Deus. O momento que o Senhor Deus estará falando conosco de uma maneira muito poderosa através da sua santa e maravilhosa palavra. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos que estão acompanhando aqui o programa. São muitas pessoas que agora estão nos acompanhando nos hospitais, outros nos presídios, outros dentro dos seus lares, no seu automóvel, muitos no seu trabalho, estão aí acompanhando o programa A Voz da Nova Jerusalém. Quero abraçar a todos vocês em nome de Jesus, e nós vamos estarmos orando daqui a pouco também em favor de todos, e temos certeza que o Senhor Deus muito estará abençoando nesta madrugada. Que Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, vamos aí prosseguindo com o programa A Voz da Nova Jerusalém. Meus queridos irmãos, eu quero dizer a todos que
daqui a pouquinho nós vamos estarmos aqui orando a Deus nesta madrugada abençoada de sábado, e temos certeza que o Senhor Deus estará visitando o seu povo ainda no dia de hoje. Ainda há pouco, o pastor Mateus Gonçalves estava aqui apresentando o programa A Voz da Nova Jerusalém, e aí agora eu vou estar prosseguindo com o programa, e daqui a pouco nós teremos também a participação do pastor Valmir Garcia, aqui nesta madrugada de sábado, e também a participação do nosso querido pastor Paulo Cardoso. E eu quero, neste momento, aproveitar essa oportunidade, antes de nós orarmos, dizer para todos os nossos amados irmãos e ouvintes, tanto os irmãos aqui do rádio, que está acompanhando pela Rádio Autêntica Favela, muitos acompanhando pela Rádio Vida Nova, 87,9 FM, também muitos acompanhando pela Rádio Milênio de Curvelo, 96,3 FM, e são muitas pessoas em todo o mundo, muita gente acompanhando pelo aplicativo, no www.redejerusalém.com.br. Muitas pessoas acompanham pelo site, outros já baixaram o aplicativo e estão aí acompanhando o programa. E esse programa vai ao ar diariamente de 11 até às 13, de 18 às 19 e de 23 até às 6 da manhã, aqui pela Rede Jerusalém de Comunicação. Quero abraçar nossos irmãos que estão entrando aqui nessa live, acompanhando aqui o programa. Quero abraçar o nosso querido irmão Natanael Santos, ele está cumprimentando, e eu quero dizer ao querido irmão Natanael que nós vamos estarmos orando, e o Senhor Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. A nossa querida irmã Natália, é isso mesmo? Não, nosso querido irmão Nélio, o pastor Nélio Martins, um abraço, que Deus abençoe meu querido pastor Nélio. A nossa querida irmã Nair Fonseca também acompanhando o programa, em nome de Jesus. Quero abraçar a todos vocês e dizer a todos que daqui a pouco eu quero estar orando por cada um de vocês, e o Senhor Deus vai vos visitar e vai fazer uma grandiosa obra na vida de cada um. Mas antes da oração, como já foi dito, eu quero trazer a palavra de Deus para o coração de todos nossos amados e queridos irmãos. Nosso querido pastor Nélio está aqui cumprimentando e está dizendo que ele está aqui no Brasil. Ele que é uma pessoa muito querida, é um pastor de uma grandiosa obra, né, da Assembleia de Deus, né, em Lisboa, em Portugal, e é um querido, uma pessoa muito querida, muito amigo, a quem eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Ele está dizendo que estará vindo aqui em BH, e vai ser um grande prazer, meu amado, estar recebendo você aqui também. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos, olha, eu quero dizer o seguinte, que hoje, sábado, nós teremos 4 reuniões, 4 cultos maravilhosos aqui na sede da Igreja Nova Jerusalém de Cristo. Pela manhã nós teremos o culto das 9 da manhã e também teremos o culto do meio-dia. Então todos os sábados pela manhã é o nosso querido pastor Valmir Garcia, ele pregando a palavra de Deus e sendo usado como sempre nas mãos do Senhor através dos dons do Espírito Santo. E às 3 horas da tarde, a nossa querida missionária Dislene, como acontece esses cultos todos os sábados, às 15 horas, e ali a serva de Deus, a nossa querida missionária Dislene, juntamente com toda a equipe da fé, pregando a palavra e orando por todo o povo. E hoje à noite, eu mesmo, pastor missionário Alcidilson Santos, eu estarei no culto, na reunião da noite, a partir das 19 horas, com todo o povo de Deus, os servos e as servas do Senhor, as pessoas que irão participar desse grande conclave espiritual que estará acontecendo, com todo o ministério, com todos os homens e mulheres de Deus, hoje sábado, no horário das 19 horas, aqui no centro de Belo Horizonte, na Rua Carijós,
número 866, esquina com a Avenida Olegário Maciel. Fica a 2 quarteirões da rodoviária aqui de Belo Horizonte. Então hoje, sábado, será um sábado das grandes respostas de Deus para a vida de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de participar desses grandes cultos que estarão acontecendo aqui no centro de Belo Horizonte, na Rua Carijós, número 866. E amanhã domingo pela manhã, nós teremos às 8 horas da manhã, aquele grande momento do estudo da Palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical com o evangelista Tiago e todo esse povo querido que participa do estudo da Palavra de Deus, nesse aprendizado da Palavra de Deus, que tem sido uma bênção muito grande todos os domingos, no horário das 8 da manhã. É uma hora de ensinamento da Palavra de Deus. E às 9 horas é o pastor Paulo Cardoso, com todo o povo de Deus. E temos a certeza que o Senhor Deus estará visitando a sua igreja, porque todos os domingos pela manhã é uma multidão que vem de várias partes de Belo Horizonte, também aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, pessoas que vêm inclusive do interior, que participam nos domingos pela manhã aqui na sede, ali junto com o pastor Paulo Cardoso. Vai ser uma bênção muito grande. Então amanhã, domingo, no horário das 9 da manhã, é a manhã do Pentecoste, é o culto da terceira hora do dia, é o culto da terceira hora, é o culto em que um dia os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo, e a palavra diz que estava terminando a festa de Pentecoste, segundo o relato de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A palavra disse que estava terminando naquele dia a festa dos judeus, a festa de Pentecoste. E ali começava a festa da igreja, que era o derramamento do Espírito Santo, o selo da promessa do batismo com o Espírito Santo. E os discípulos estavam reunidos no cenáculo. E a palavra diz que era a terceira hora do dia. Para nós, às 9 horas da manhã. Para Israel, a terceira hora do dia. É um mistério isso aí. Queridos irmãos, porque o dia lá em Israel é dia e noite é noite. Lá o dia começa pela manhã. É isso mesmo, às 6 da manhã para nós. Não é isso? Lá está começando o dia. Certo é que 7 horas da manhã para nós aqui é a primeira hora do dia. 8 da manhã para nós aqui, lá é a segunda hora do dia. 9 horas da manhã para nós aqui, lá é a terceira hora do dia. Por isso que quando todos que estavam em Jerusalém, que estavam participando da festa de Pentecoste, e ali terminava a festa de Pentecoste, quando eles viram aquele mover extraordinário, lá no cenáculo, onde estavam os discípulos e cerca de quase 120 pessoas ali reunidas, que eles viram aquelas pessoas falando em línguas estranhas, aquelas pessoas naquele mover extraordinário do poder de Deus em suas vidas, eles então se achegaram ao cenáculo e muitos, a Bíblia diz que estavam maravilhados porque se lembrava da profecia do profeta Joel, mas outros estavam murmurando, dizendo que os discípulos e os demais estavam bêbados, estavam embriagados, porque o que estava acontecendo no cenáculo era justamente algo totalmente diferente do que eles já tinham visto. Então, para eles, os discípulos e os demais que ali estavam, teriam bebido muito vinho à noite e pela manhã estavam ainda embriagados. Certo é que quando alguém diziam que eles estavam cheios de mostos, que estavam bêbados, que estavam embriagados, outros maravilhavam porque conheciam as Escrituras. Sabiam que ali o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia do profeta Joel. Então, queridos irmãos, foi onde que Pedro, saindo para fora do cenáculo,
usado pelo Espírito Santo, ele começou a pregar, ele começou a trazer a palavra de Deus a todas aquelas pessoas. Certo é que ele disse, na palavra que ele estava pregando, dizendo: varões, irmãos, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, assim como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta, que assim diz o Senhor, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, o horário que os discípulos e os demais irmãos ali estava sendo selado com batismo no Espírito Santo, foi justamente a terceira hora do dia. Então, amanhã, domingo, às 9 da manhã, que é a terceira hora do dia, para Israel, foi justamente a hora em que aqueles irmãos, junto com os discípulos, receberam o batismo com o Espírito Santo. E coisa maravilhosa é quando a pessoa, ela se interessa pelo Espírito Santo. Ela se interessa pelo Espírito Santo. Porque a pessoa que ela se interessa pelo Espírito Santo, ela vive de fato em comunhão com Deus. Ela não aceita a condição de estar longe da presença de Deus. Porque ela vive a presença de Deus, ela desfruta da presença de Deus de forma permanente na sua vida, através do Espírito Santo que está na sua vida. Por isso, aqueles que é cheio do Espírito Santo, eles se esforçam para buscar a presença de Deus. Quanto mais eles recebem de Deus, mais eles querem receber. Por isso, queridos irmãos, que às vezes a gente vê pessoas na igreja todos os dias de culto. Tem irmãos, tem pessoas que eles não perdem um só culto. Eles já têm o horário de estar na igreja. Se eles vão à tarde, no culto da tarde, todos os cultos à tarde eles estão ali adorando a Deus. Se vão a domingo pela manhã, todos os domingos pela manhã, eles estão ali adorando a Deus. É por isso que cada vez que eles se apresentam com a igreja para buscar a presença do Senhor, cada um é surpreendido pelo Senhor com coisas novas, porque o Senhor Deus é um Deus de novidade. Então, quando a pessoa ela se aproxima de Deus para adorar ao Senhor, ou para buscar a presença de Deus, ela simplesmente está dando espaço, ela está dando vazão para que o Espírito Santo tenha liberdade em se apoderar da sua vida e lhe encher com gozo do céu, encher de paz, de alegria, de esperança. E toda pessoa que ela vive uma vida em paz, uma vida sossegada, ela não vê problemas diante dela, ela não vê problemas. Mesmo diante das lutas, das guerras e das pelejas, ela sabe que na sua luta, na sua guerra, na sua peleja, ela é mais do que vencedora. Que na sua luta, na sua guerra, ela não é uma pessoa vencida. Ela não é uma pessoa derrotada. É por isso, queridos irmãos, que a primeira mensagem de Pedro, agora cheio do Espírito Santo, a palavra diz que naquele dia, cerca de quase 1000 pessoas, eles se renderam a Jesus. Eles se retrataram, eles se reconciliaram com o Senhor, eles vieram para a presença de Deus, cerca de quase 3.000 pessoas, naquela manhã do dia de Pentecoste. Que coisa tremenda, queridos irmãos. Isso a primeira mensagem, isso a primeira. Agora, olha para você ver a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Isso aconteceu através do relato de Atos capítulo 2. Agora, se você percebe que agora, com uma mensagem, com um sermão que Pedro agora transmite ao povo, cerca de quase 3.000 pessoas agora quer receber o que os apóstolos e os demais estavam recebendo naquela manhã, cerca de quase 3.000 pessoas.
Certo é que depois da mensagem de Pedro, aqueles chegaram perto do apóstolo e de todos que estavam no cenáculo, dizendo: varões e irmãos, olha o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida das pessoas. Quase 3.000 pessoas. Chega agora e começa a gritar: varões e irmãos, o que faremos? Quer dizer, o que nós devemos fazermos para que os nossos pecados sejam perdoados e que possamos ter o direito de receber o Espírito Santo que vocês estão recebendo, essa graça, esse poder, essa dádiva de Deus que vocês estão recebendo. Pedro, então, ele disse: arrependei cada um de vós de vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a palavra diz que foram cerca de quase 3.000 pessoas, para você ver o que é o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Porque quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, sinceramente, querido, aqueles que são cheios do Espírito Santo sabem muito bem o que eu estou dizendo aqui nesta madrugada. Realmente é algo tremendo e maravilhoso. É algo maravilhoso. São pessoas que elas não se importam com guerra, com lutas, com dificuldades. Porque elas sabem muito bem que as suas guerras, as suas lutas, são as guerras do Senhor. E que nessa guerra o Senhor está com ela, por causa do Espírito Santo que está na sua vida. Porque o Espírito Santo em nós é Deus em nós. Está vendo? É Deus em nós. É o Senhor em nós, é Jesus em nós. Então o Senhor conosco, glória a Deus. Quem é o diabo para querer se atrever a se apoderar da gente ou querer nos atacar? É por isso que o apóstolo disse que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor ele não pode estar. Você sabia, queridos irmãos, que o inimigo ele é proibido por Deus? Que o inimigo é proibido por Deus se aproximar daqueles que são salvos, daqueles que temem a Deus, daqueles que são cheios do Espírito Santo? Sim, o diabo é proibido. E alguém vai dizer assim: olha, mas e essa luta que eu estou enfrentando, pastor Alcidilson? E essa guerra que eu estou enfrentando? Meu querido irmão, minha irmã, meu prezado ouvinte, observe bem, esse enfrentamento que você está nele é a prova de que você está de pé, que você não é caído, que você não é nenhum derrotado, nenhuma derrotada. Por isso que você está no enfrentamento, porque prova que você está em pé, que você não é nenhum caído. É por isso que você está enfrentando a luta, a dificuldade e o problema, porque se você não estivesse enfrentando, você já estava caído, já seria derrotado, já estava vencido há muito tempo. Então esse negócio de enfrentar luta, problema, dificuldade e batalha faz parte das conquistas e vitórias que o Senhor tem provido para o seu povo. Então, queridos irmãos, olha que coisa interessante. Quando o apóstolo vai e diz assim que o inimigo, Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe que ao derredor é mais longe, passa bem de longe, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas só bramando como leão, porque o adversário, ele não é o leão. Ele brama como leão, ele quer ser leão, mas não é. Quem é verdadeiramente o leão é Jesus. É o Senhor Jesus que é o leão da tribo de Judá. É o que diz a palavra de Deus. Então o adversário ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas um dia o Senhor usou o salmista e ele profeticamente disse uma palavra do Senhor dizendo, na boca do salmista, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor
porque ao nosso derredor está o adversário bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor está o Senhor. Porque quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, se fala justamente da presença de Deus. Se fala justamente da presença de Deus. Porque uma coisa são os anjos do Senhor, outra coisa é o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz do anjo do Senhor, se fala justamente da pessoa gloriosa do Senhor em nossas vidas. Você se lembra de Abraão lá no cume do Monte Moriá? Quando Isaac, o seu filho, já estava em cima da lenha, que estava naquele altar de pedra que Abraão havia feito, para sacrificar o menino, que ele pega o cutelo e vai preparar para sacrificar Isaac. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele bradou desde os céus, dizendo: Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, não estenda a tua mão ao moço, porque agora sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então quem estava falando com Abraão? O Senhor. Porque o Senhor disse, porque não me negaste o teu filho, o teu único. Então era o Senhor. E quando o salmista vai dizer assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, para os guardar e os livrar, se fala justamente da presença de Deus. E a presença de Deus é o Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo em nós. Queridos irmãos, se todos tivessem entendimento, para que pudessem interessar mais e mais pelo Espírito Santo, as coisas na vida das pessoas eram totalmente diferentes. Isso em todos os aspectos. Na vida familiar, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida ministerial, na vida espiritual, na vida financeira, na vida profissional, na vida empresarial. Em todos os aspectos, as coisas eram totalmente diferentes. Justamente por causa da presença de Deus na vida da pessoa. Então, queridos irmãos e amados ouvintes, por que ao longo da história do cristianismo o diabo não conseguiu e nunca jamais conseguirá destruir a igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo, ela anda sob os cuidados do Espírito Santo. O Senhor Jesus enviou o Consolador, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não conhece. Mas somente aqueles que servem a Deus o conhecem, porque ele habita na vida dos que servem a Deus, é o que diz a palavra. Então, queridos irmãos, é algo tremendo. Um dia desse alguém estava dizendo sobre isso. Será o que vai acontecer da gente? Será o que vai acontecer com a igreja daqui 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos? Eu disse, vai acontecer com a igreja o que está acontecendo hoje. Ela estará sempre vivendo sob os cuidados de Deus. Agora, quem é a igreja de Cristo? É 4 paredes? É título de uma denominação? É uma religião? Não. Igreja de Cristo não é uma religião. A igreja de Cristo não é uma denominação. A igreja de Cristo não é a placa, o título de uma denominação. Não é 4 paredes de um templo. A igreja de Cristo é um povo. É um povo. Glória a Deus. É um povo, e a palavra diz que esse povo é um povo especial, zeloso e de boas obras, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a igreja de Cristo, você conhece a igreja de Cristo? Glória a Deus. É pela sua conduta, é pelo seu caráter, está vendo? É pelo seu testemunho. Conhece a igreja de Cristo pela presença de Deus na vida. Está vendo? Que é o Espírito Santo na vida da pessoa. Porque o que tem o Espírito Santo é uma pessoa mansa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa inteligente, porque ela é prudente, é uma pessoa sábia. Porque quem lhe conduz é o Espírito Santo.
quem está no controle da sua vida e de todos os seus caminhos é o Espírito Santo. Então, ela passa a viver uma vida dependente de Deus. E ela depende somente do amor e da misericórdia de Deus, porque ela sabe que no Senhor está a sua condição de ser uma pessoa abençoada, saudável, cheia de paz, de alegria, de esperança. E essa esperança é a esperança da salvação eterna. É a esperança de que quando a vida se findar para ela aqui na terra, a sua vida dará continuidade com Cristo e com todos os santos do Senhor na glória celestial. Então, queridos irmãos e amados ouvintes, eu quero encerrar essa minha pequena reflexão da palavra de Deus. Por isso que os crentes de todas as épocas, de todos os tempos, as pessoas de todos os tempos que serviram e servem a Deus, eles sempre foram persistentes, perseverantes, sim, sabendo que jamais eles serão vencidos e derrotados pelas afrontas do inimigo, pelas afrontas do adversário. E o mistério é tão glorioso que desde a igreja primitiva, a primeira mensagem do homem cheio do Espírito Santo, ele consegue quase 3.000 pessoas para servir a Jesus. Na segunda mensagem dele, já segundo o que está escrito em Atos capítulo 3, na cura daquele coxo, o milagre foi tão extraordinário que a palavra diz que lá no templo a mensagem era o coxo, porque o coxo, que até então era coxo lá na porta formosa do templo, agora estava no seu perfeito estado de saúde, no seu perfeito estado normal, desfrutando de algo que nunca jamais ele havia desfrutado, que era a condição de andar com as suas próprias pernas. Então, queridos irmãos, observe bem que o segundo relato de Atos capítulo 4, lá no versículo 4 e 5, você observa que naquele dia, devido à cura daquele coxo, através de 2 homens cheios do Espírito Santo, quase 5.000 pessoas, elas também se rendem ao Senhor Jesus. É algo realmente muito profundo, porque a ação do Espírito Santo é fazer com que todos venham sobressair, que todos prosperem, em todos os aspectos, que a família seja próspera, mas próspera não é só das bênçãos materiais, próspera da graça de Deus, da presença de Deus, próspera de paz, de felicidade, próspera de saúde, sim, próspera de força, de esperança, sim, tudo ela tem em abundância, e isso é fato, isso não é uma demagogia. E o que eu estou dizendo aqui agora não é simplesmente para querer, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, te persuadir. Isso não é nenhuma palavra persuasiva para querer fazer com que você venha mudar de religião. Nada disso. É para que todos possam refletir, parar um pouco e dizer, olha, eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu não posso continuar lutando sozinho ou sozinha. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso de buscar a presença de Deus. Eu preciso de investir mais na minha vida espiritual diante de Deus. Eu preciso de me cuidar mais espiritualmente para que o Espírito Santo tenha liberdade em atuar na minha vida, em me conduzir, em fazer com que os meus caminhos sejam prósperos, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E o Senhor, Ele quer fazer isso, porque esta é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero encerrar dizendo que o Senhor, Ele reservou essa bênção, esse presente, essa dádiva, para aqueles que querem, para aqueles que têm interesse pela presença do Senhor Deus na sua vida. Eu preciso de entender a cada dia que eu, mas você também,
Nós não podemos estarmos acomodados. Esse comodismo, ele traz grandes prejuízos para a gente. Essa falta de iniciativa, está vendo? Isso traz grandes prejuízos. Por que que a maioria das pessoas, elas se enfraquecem, elas desanimam, elas perdem a esperança, elas perdem a crença, ela não crê, ela não acredita mais que ela é capaz, que ela é uma pessoa que tem condições e que ela é uma pessoa que pode todas as coisas. Porque ela passa a não acreditar, ela já passa a ser uma pessoa totalmente incrédula, não tem mais fé. Então, queridos irmãos e amados ouvintes, observe bem, um certo dia, o Senhor Jesus, ele disse uma palavra para Pedro, quando o apóstolo São Pedro, ele decidiu em ir ao encontro de Jesus, lá em cima das grandes ondas, no meio daquela tempestade, no mar lá da Galileia. Quando Pedro decide sair do barco, que estava afundando, e coloca os seus pés nas águas do mar da Galileia, e começa a ir andando ao encontro de Jesus no meio da tempestade, isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. A atitude, a iniciativa de Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, era a prova de que a sua fé estava em evidência, que a sua fé estava sendo exercitada no Senhor Jesus. Está vendo? E ali era a prova de que o Espírito Santo estava agindo na sua vida, porque a sua atenção estava voltada para Jesus. Mas o texto diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo. Olha, ele sentindo o vento forte, teve medo. E quando ele tem medo, ele começa a se afundar, porque ele sente o vento forte. E quando ele sente o vento forte, ele deixa de olhar para Jesus. Aí ele olha para o vento, ou seja, para a tempestade, porque ele sente o vento forte. E ele vê as ondas se levantando sobre ele. Ele olha para as grandes ondas e sente a tempestade, o vento forte. Enquanto ele está dando atenção para as grandes ondas e para a tempestade, ele agora está se afundando. Está vendo? E quando ele começa a afundar, ele diz, não, mas eu não posso morrer, porque Jesus está aqui. Se Jesus está aqui no meio da tempestade, como eu estou, em cima das ondas onde eu estou, eu não vou me afundar, eu não vou perecer. E então o que ele faz? Ele disse, agora eu vou reativar a minha fé, clamando, olha, buscando a Jesus. Por isso o texto disse que ele se põe a clamar, dizendo, Senhor, socorre-me, Senhor. Aí o Senhor já está perto dele, pega ele pela mão e diz para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, porque a dúvida é justamente a incredulidade, a falta de fé. A falta de fé faz com que a pessoa ela não volte a sua atenção para Deus. Ela não dá mais atenção para Deus. Porque a falta de fé faz com que a pessoa fique totalmente desacreditada. A pessoa se torna uma pessoa incrédula. Então ela não acredita mais que ela é uma pessoa capaz. Que ela é uma pessoa que tem condições de dar a volta por cima. A falta de fé faz com que a pessoa ela se sinta totalmente sozinha em meio às guerras, os bombardeios satânicos que às vezes querem lhe atingir. Ela se sente sozinha. Aí é onde que a pessoa ela entra em desespero. Quantos e quantas que tira a sua própria vida, que comete grandes loucuras, porque ela se sente sozinha na guerra. Está vendo? Foi o caso de Saul. Está vendo? Quando os filisteus veio para lhe matar, ele sentiu sozinho. Porque de fato o Senhor já tinha se afastado de Saul.
E quando ele vê que vai morrer pelo filisteu, ele pede o seu pajem de arma para lhe matar, e o pajem não faz isso porque o homem era ungido de Deus. Mas agora o Senhor havia se afastado dele, justamente pelo fato dele ter se esquecido de Deus. Ele virou as costas para Deus, não deu mais atenção para o Senhor Deus. E aí o que ele faz? Ele pega a sua própria espada e se lança em cima dela, sobre ela, e ele se mata com a sua própria espada, o rei Saul. Então, queridos irmãos, olha o que a pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo, quando ela não volta a sua atenção, ou não tem interesse pelo Espírito Santo, ela não está tendo interesse por Deus, pela graça de Deus, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Ela não está tendo interesse pelo céu, ela não está tendo interesse pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. Por isso, eu quero nesta manhã, nesta madrugada, dizer a você, minha querida irmã, que você não está acompanhando esse programa por acaso. Os irmãos que estão acompanhando aqui pelo Facebook, não é por acaso. Eu preciso, você, todos nós, de reaver os nossos conceitos diante de Deus. E agora, simplesmente tomarmos uma decisão no sentido de não aceitar mais esse comodismo, não permitir que essas fraquezas, elas venham nos predominar, a ponto de estar se apoderando de nossa vida de tal forma que tem impedido a gente se aproximar do Senhor Deus, se aproximar de Jesus. Então, hoje, essa madrugada é uma madrugada propícia, é um momento oportuno para que todos venham refletir e em si mesmo dizer, olha, eu preciso de ter a presença de Deus na minha vida. Eu preciso sentir Deus na minha vida. Eu não preciso de mais nada senão da presença de Deus na minha vida. Porque se a presença de Deus está na minha vida, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está sobre a minha vida. Aí, eu tendo o Espírito Santo, sendo cheia do Espírito Santo, eu não preciso de me preocupar com mais nada. Porque o Senhor, Ele vai cuidar de mim. Ele vai me socorrer, Ele vai me conduzir. Ele vai me sustentar, Ele vai me guardar, Ele vai me livrar, Ele vai abrir as portas que estão fechadas, Ele vai me curar, Ele vai me prosperar, Ele vai me perdoar, Ele vai me encher de gozo, de alegria, Ele vai me salvar. Então, queridos irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Por isso que o Senhor Jesus, quando Ele finalmente Ele aparece aos discípulos, pessoalmente, depois de ressuscitado, pela última vez, Ele disse aos discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Então não se ausente da casa de Deus. Não se ausente da casa de Deus. Porque na casa de Deus, mesmo você na sua fraqueza, você terá a oportunidade de receber o Espírito Santo, de sentir a presença de Deus, e a partir daí a sua vida será renovada, porque o Senhor terá prazer em te fortalecer, te perdoar e te revestir de graça, de força, para que você possa lutar, mas também possa vencer a cada dia, em nome de Jesus. Amém.
Você está ouvindo a voz da Nova Jerusalém. Apresentação: Apóstolo Missionário Alcidilson Santos. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, vamos aí prosseguindo, com o programa A Voz da Nova Jerusalém. Mas nós vamos orar agora, nós vamos falar com o Senhor Deus agora em oração. Nós vamos orar por todos os irmãos que estão acompanhando o programa agora, nessa madrugada de sábado. Também os irmãos que estão acompanhando no presídio, nos presídios, são muitos irmãos acompanhando nos presídios. E nós temos recebido muitas cartas, dos nossos irmãos presidiários, pessoas que têm ouvido este programa, e este programa tem sido o acalento das suas vidas no presídio à noite, pela madrugada. E nós não temos cessado de orar em favor dos nossos irmãos presidiários. Vamos ter orando para que o seu Deus continue abençoando e que o nome do Senhor na vida de cada um venha a ser engrandecido e glorificado. Nós vamos orar também em favor de todos os irmãos, todos os ouvintes que estão hospitalizados, estão internados em um hospital. Nós vamos agora orar em nome de Jesus. Nós vamos apresentar as pessoas que estão no asilo, os velhinhos que estão no asilo, as pessoas que estão em abrigos, em albergues. Vamos orar em favor daqueles que estão internados nos manicômios. Nós vamos orar em favor das criancinhas órfãos que estão nos orfanatos também. Nós vamos clamar a Deus agora em favor de todos. E a palavra de Deus diz que nós temos que orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades constituídas. E nós vamos orar, porque um dia o Senhor falou desta forma: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos agora falar com Deus em nome de Jesus. Amém. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Ó Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que nós nos apresentamos diante de Ti, meu Pai, para render graças a Ti, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos aqui nesta madrugada, não só para apresentar o programa, mas junto com nossos irmãos, com nossos ouvintes, estarmos desfrutando dos conselhos do Senhor, através da Tua santa palavra, mediante o Teu Santo Espírito. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, eu quero neste momento, meu Pai de amor, de toda bondade e misericórdia, suplicar de Ti, Senhor, em favor de todos que estão precisando de ajuda, todos que estão passando, meu Pai, por momentos difíceis em suas vidas, por dificuldade no lar, na família, no casamento, na vida amorosa, na vida sentimental. Quantas e quantas pessoas que estão agora acompanhando o programa, que estão lutando para se livrar das drogas, membro da família que está envolvido nas drogas, na criminalidade. Mas o Senhor é poderoso para fazer uma obra e operar o grandioso milagre da libertação. Pois a palavra do Senhor é que nos diz, meu Pai, ó Jesus maravilhoso, a palavra é que nos diz, ó grande Deus, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Estamos aqui, Pai querido, pedindo ao Senhor misericórdia.
e nos perdoe, ó grande Deus. Ó meu Pai, nos perdoe de todos os pecados que temos cometido. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas ignorâncias, as nossas faltas de entendimento, Senhor. Para que a nossa humilde oração, Senhor, não seja impedida, mas que ela chegue até o trono de tua graça nesta madrugada, Senhor Jesus. Pois a palavra quem diz, eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam me acharão. Meu Senhor da glória, visita agora todos os presidiários pelo amor do teu nome, Senhor. Faz uma obra na vida de todos os nossos irmãos presidiários que estão agora acompanhando o programa. Meu Deus, faz opera um milagre na vida de cada um, encha cada um com teu Espírito Santo, advoga a causa de cada um deles, ó Deus. O Senhor é poderoso para fazer com que, Senhor da glória, essa sentença possa ser, ó Pai querido, revista, ó Senhor, e que todos muito em breve venham desfrutar, venham estar de posse do alvará de soltura, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro também em favor dos hospitalizados. Visita, Pai querido, as enfermarias, o CTI, a UTI, Senhor, de todos os hospitais. Eu quero, meu Pai, apresentar também aqueles que estão vivendo na condição de moradores de rua. Faz uma obra, Senhor, visita os asilos, visita os nossos velhinhos que estão asilados, que estão nos asilos, que o Senhor venha abençoar também todos os seus cuidadores também, todos que estão cuidando dos nossos velhinhos nos asilos, abençoe eles pelo amor do teu nome. Pai, visita todos os hospitais infantis nesta hora, onde estão as crianças internadas, Senhor. Visita cada hospital infantil agora, faz uma obra na vida de cada criança que está hospitalizada também. Meu Deus, eu apresento aqueles que estão albergados, visita todos os albergues, visita, Senhor, os orfanatos, os manicônios. Jesus querido, faz uma grandiosa obra dentro deste lar, no meio desta família, Pai. Meu Deus, eu oro em favor dos cultos que serão realizados neste final de semana, ali na tua igreja. Hoje, sábado, aqui no centro de Belo Horizonte, os cultos pela manhã, tarde e à noite. Leva ali o teu povo, Senhor, e amanhã domingo, ó Deus, tanto aqui na sede, no centro de Belo Horizonte, como nas demais sedes regionais e também nas congregações. Meu Deus, confirma a tua bênção, Senhor, dê vitória ao teu povo, e creio que todos já estão abençoados e libertos poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que maravilha, Jesus.
as pessoas viram as costas, quando as coisas não acontecem, quando você se sente sozinha, quando a solidão passou a ser sua companheira. Pare, levante sua cabeça. Existe alguém que se importa com você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele te chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo, um projeto de Deus sobre a face da terra. Meus irmãos, meus amigos, olha, eu quero, neste momento, colocar aqui uma pause na minha participação aqui no programa Voz da Nova Jerusalém. Daqui a pouquinho, nosso querido pastor Valmir Garcia com todos vocês, sendo que hoje, sábado, o pastor Valmir vai estar no culto das 9 horas da manhã e também no culto do meio-dia, aqui na sede da Igreja Nova Jerusalém de Cristo, na Rua Carijós, número 866, esquina com a Avenida Olegário Maciel. Hoje às 9 horas da manhã e meio-dia. Ele vai estar nesses dois cultos. Então você, o senhor, a senhora que está acompanhando aqui o programa, você deve de colocar um propósito no seu coração, venha participar de um desses cultos hoje, né? Deus estará usando, o seu Deus estará usando o seu servo de uma maneira muito especial, como sempre ele tem usado, tanto no dom da palavra, como também através dos dons proféticos, profetizando em favor de todos. Então, hoje, pastor Valmir estará sendo usado, mais uma vez, nas mãos do Senhor, tanto no culto das 9, como no culto do meio-dia. E às 3 horas da tarde, como já foi dito, a nossa querida missionária Dislene, ela que é essa mulher de Deus, um vaso de bênção na mão do Senhor, hoje às 3 da tarde. E à noite, às 7 da noite, eu mesmo, pastor e missionário Alcidilson Santos, eu estarei na reunião da noite, no culto da noite. Vai ser algo maravilhoso. Em nome de Jesus, e você é o nosso convidado. Quero convidar também todos os nossos amados pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, as missionárias, as diaconisas, todos irmãos da Nova Jerusalém de Cristo, você de um outro ministério, de uma outra denominação evangélica, você católico, espírita, todos que estão acompanhando o programa, você é o nosso convidado especial para estar conosco hoje aqui no centro de Belo Horizonte, na Igreja Nova Jerusalém de Cristo. E amanhã, domingo, como já foi dito, teremos esses 4 cultos, que é às 8 da manhã a escola bíblica, às 9 esse culto, a busca do Espírito Santo, às 3 horas da tarde nós temos a tarde também do encontro com Deus, e à noite o culto é Deus cuida da minha família. Ali o evangelista Tiago Cardoso, a missionária Rosilene e todo o povo de Deus, amanhã, noite, domingo, a partir das 18 horas em diante, aqui na sede da Igreja Nova Jerusalém de Cristo. Quero também lembrar todo o povo querido aí de Venda Nova, que amanhã, domingo, teremos 2 grandiosos cultos, tanto às 9 da manhã quanto às 19 horas, onde eu mesmo, pastor e missionário Alcidilson Santos, estarei, tanto no culto das 9 quanto das 19 horas, junto com o pastor Mateus Gonçalves e todo o povo querido de Venda Nova e toda a região. Vai ser uma bênção muito grande. Também em Mantiqueira, na rua Alcides Pereira dos Santos, número 313, o nosso querido pastor Roberto Ferreira. Amanhã, domingo, no horário das 18 horas, vai ser uma bênção. E em Venda Nova, como já foi dito, é na rua Padre Pedro Pinto, número 2400. Rua Padre Pedro Pinto, número 2400. E fica ali quase em frente ao terminal do BRT Move de Venda Nova, antiga estação do Begabus, ali no corredor principal de Venda Nova. Rua Padre Pedro Pinto, número 2400. Queridos, e também em Betim. Em Betim nós temos várias congregações e a sede está no Jardim Teresópolis, na rua Jequié, número 21. E amanhã, domingo, nós teremos 2 grandiosos cultos. De manhã, às 9 horas da manhã e às 19 horas, com o nosso querido pastor Roberto Silva,
a quem envio meu abraço, meu carinho, e amanhã ele estará sendo usado poderosamente na mão do Senhor nesses 2 horários. Vai ser uma benção. Ao querido pastor Arlindo Silva, em Pedro Leopoldo, na rua José Moreira, 119, no bairro Teotônio Batista de Freitas, em Pedro Leopoldo. Que Deus abençoe cada vez mais essa igreja querida em Pedro Leopoldo e toda a região, e o nosso amado pastor Arlindo Silva, aí na rua José Moreira, 119, no bairro Teotônio Batista, no horário das 19 horas, amanhã, domingo, em nome de Jesus. Quero também relembrar todos os irmãos aí do bairro São Benedito, dizendo que amanhã, domingo, às 7 da noite, nosso querido pastor Vilmar Rodrigues, aí na rua Itarema, número 540, próxima à Avenida Brasília, no bairro São Benedito, na região da cidade de Santa Luzia. Vai ser uma bênção, como Deus tem usado o seu servo, pastor Vilmar Rodrigues, de uma maneira muito especial. Deus abençoe toda essa querida igreja. Em Vespasiano, temos aí os cultos nas congregações. Quero enviar um abraço ao querido pastor Marcelo Pires, aí no bairro Santa Clara, né? E a igreja está na rua Aracaju, número 15. Tivemos a oportunidade um dia desse atrás, estar com os irmãos aí. Foi uma festa linda e abençoada. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Pastor Dário, no Nova Pampulha, rua 25.310, em Nova Pampulha, de Vespasiano. Deus abençoe. E a sede está em Morro Alto, Avenida Existente, número 709. E amanhã, domingo, às 7 da noite, o pastor Paulo Cardoso, ele vai estar ali reunido com toda a querida igreja, nessa grande noite de adoração, a noite da palavra, a noite da manifestação do poder de Deus na vida do povo, na Avenida Existente, número 709, no bairro Morro Alto, em Vespasiano. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em Contagem, temos os cultos nas congregações e a sede da Nova Jerusalém de Cristo está em Nova Contagem, na rua Apio Cardoso, número 234, ao lado da Praça ABC, aí em Nova Contagem. O dirigente regional é o nosso amado pastor Antônio Trindade, que amanhã, domingo, no horário das 7 da noite, ele vai estar com toda a querida igreja, pregando a palavra de Deus e orando pelos dons proféticos, em nome do Senhor. Nosso amado pastor José Reinaldo está no bairro Santa Martinha, amanhã a partir das 7 da noite, na rua José Moreira, ou seja, na rua José Clemente Maciano, número 98, no bairro Santa Martinha. Deus abençoe a todos. Em Atalaia, no bairro Atalaia, em Justinópolis, é o nosso pastor Cláudio Silvestre, aí na rua Edivaldo Martins, número 640, isso mesmo? O Edivaldo Martins, número 640, aí no Atalaia, região de Justinópolis. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um abraço ao pastor Daniel Santos, que ainda há pouco estava aqui, acompanhando aqui o programa também pelo Facebook. Ele que é o pastor da Nova Jerusalém de Cristo, Jardim Guanabara, aí na Avenida Professora Gabriela Varela, número 1113. E amanhã, domingo, às 19 horas, esse grandioso culto profético, aí também no Jardim Guanabara. Deus abençoe. Os irmãos do bairro Itacolomi, em Sabará, Deus abençoe. Nosso querido presbítero Elielton, um abraço a todos vocês aí, em nome de Jesus. Querido pastor Derlone, no bairro Juliana, Deus abençoe. Pastor Daí, toda a sua querida família, um abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Nossos irmãos em Lagoa Santa, acompanhando o programa, pastor Adilson Ramos, no bairro Jardim Felicidade, um abraço, querido, que Deus te abençoe grandemente a cada dia. A todos os irmãos de Sete Lagoas, a nossa querida missionária Lília, né? Todos os demais pastores, os obreiros e obreiras, Deus abençoe os irmãos de Curvelo, acompanhando o programa pela Rádio Milênio, dizendo que a sede da Nova Jerusalém de Cristo, em Curvelo, está na Avenida Sanitária, 1088. E amanhã, domingo, nós teremos 2 grandiosos cultos aí na sede em Curvelo, na Avenida Sanitária, 1088, bairro Passaginha. De manhã é o pastor Leandro Costa, juntamente com a missionária Kelly, todo o povo de Deus, no horário das 8 da manhã, nesse culto de oração, de jejum e também de ensinamento da palavra de Deus. E à noite, às 19 horas, é o pastor Marcos Gonçalves, pregando a palavra de Deus e orando por todos, em nome de Jesus. Um abraço à querida irmã Joelma Souza, acompanhando o programa, a nossa querida irmã Nair, Deus abençoe a todos vocês, a nossa irmã missionária Alessandra, na cidade de Uberlândia, também está acompanhando o programa, ainda há pouco passou por aqui também
aqui na nossa live. Um abraço à querida missionária Alessandra, todas as suas filhinhas, o nosso querido pastor Vandeir. Um abraço, meu querido, meu amado, meu irmão, meu amigo. Que Deus seja louvado pela vida de todos vocês e essa igreja querida em Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro. Quero também abraçar a todos os irmãos da cidade de Rio Branco, no Acre. Deus abençoe nosso amado pastor Rosinaldo, acompanhando o programa, a sua querida esposa, né? A nossa amada diaconisa Jusilene, que é a pastora, né? A esposa do pastor Rosinaldo. Esse casal, essa família que é uma bênção. Eu tive a oportunidade de estar em Rio Branco, no Acre. Eita, povo maravilhoso, receptivo, esse povo hospitaleiro, não é isso? Acolhedor. Que igreja querida, que igreja abençoada, essa igreja, a Nova Jerusalém de Cristo, de Rio Branco, capital do Acre. Que Deus abençoe nosso querido pastor Antônio Almeida, todos os demais pastores, obreiros e obreira, em nome de Jesus, os nossos irmãos aí do Taquari, nosso amado pastor e toda essa igreja amada. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Nosso amado pastor Zé Carlos em Fortaleza, no Ceará, irmã Bené, sua esposa, os filhos, né? Nosso irmão pastor Rangel, sua querida esposa, e o pastor Charles Reis, que é o nosso pastor da Nova Jerusalém de Cristo, aí na cidade de Fortaleza, Fortaleza, capital do Ceará. Um abraço a todos vocês em nome de Jesus. Nosso amado pastor Fernando, a sua esposa missionária Mirte, são os pastores da Nova Jerusalém de Cristo em Vitória, capital do Espírito Santo. A missionária Magnólia, todos os irmãos aí de Ecoporanga acompanhando o programa. Deus abençoe a todos vocês. Nosso irmão pastor Julimar. Pastor Julimar é o pastor da Nova Jerusalém de Cristo, na cidade de Barra de São Francisco, norte do estado do Espírito Santo, acompanhando aqui o programa A Voz da Nova Jerusalém. Nosso amado pastor Claydes também é o pastor da Nova Jerusalém de Cristo, na cidade de Montes Claros, aqui no norte de Minas. Um abraço a todo este povo querido da cidade de Montes Claros, acompanhando aqui o programa. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Quero abraçar também aqui, olha que coisa linda, né? Nosso querido pastor Josiel, é isso mesmo? Pastor Josiel, é isso mesmo, pastor Josiel, é o nosso pastor Josiel. Ele é o pastor da Nova Jerusalém de Cristo, da cidade de Caratinga, aqui no Vale do Aço, né? Na região do Vale do Aço. É Vale do Aço ou Vale do Rio Doce? Hein? Isso, Vale do Aço. Então, amém. Para mim, Caratinga estava na região do Vale do Rio Doce, mas vai ver. Cidade de Caratinga, uma bênção essa igreja, e agora é a construção da sede própria na cidade de Caratinga. Parabéns, querido pastor Josiel, sua querida família, toda essa igreja amada. Aos irmãos da cidade de Matipó, pastor Zé Carlos acompanhando o programa, nosso irmão presbítero Márcio, ele é o pastor da Nova Jerusalém de Cristo, na cidade de Caputira, também aqui no estado de Minas. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Valdeci, acompanhando o programa, olha que bênção, na cidade de Muriaé. Um abraço, pastor Isaac, a missionária Bruna, são os pastores da Nova Jerusalém de Cristo, na cidade de Juiz de Fora. Pastor, olha que bênção, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Quem mais? Sim, pastor Claudemar, pastor Claudemar, isso mesmo, da cidade de Capelinha, são os pastor da Nova Jerusalém de Cristo, da cidade de Capelinha, toda a região. Nosso amado pastor Edmilson Bueno, na cidade de Guanhães, a sua esposa, a missionária Nilza, toda a igreja do Senhor, o pastor Paulo Lamin, a missionária Miriam e toda essa família querida também na região, nessa região de Guanhães, também fazendo a obra de Deus. Pastor Afonso, todos os irmãos queridos, na cidade de Peçanha, nosso irmão presbítero geral da cidade de Gonzaga. Olha que bênção, Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês, amados irmãos. Um abraço também à nossa irmã Fátima Andrade, ela está aqui cumprimentando, ela está dizendo: graça e paz, apóstolo, sou da sede de Osasco. Olha que bênção, um abraço a todos os irmãos queridos de Osasco, é isso, da Grande São Paulo, né? O pastor Eliezer Gonçalves, meu filho, também a minha filha Nora, que é a pastora Graziele, os meus netinhos, a Kézia e o Josué, todos os obreiros. Meu Deus do céu, essa igreja é uma igreja abençoada, um povo que ora, que jejua, um povo que adora com a alma, um povo que serve a Deus, né, com todas as suas forças.
Que Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos de Osasco, nosso amado pastor Aparecido Fernandes, né? Na cidade de Mairinque, né? Que coisa linda, todo esse povo querido de Mairinque, a Igreja Nova Jerusalém de Cristo, aí no interior de São Paulo, na cidade de Mairinque, nosso amado pastor Aparecido Fernandes, Deus abençoe todos vocês, nosso amado pastor Washington, na cidade de Carapicuíba, um abraço a todos vocês, Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Queridos, eu estou ficando por aqui, colocando uma pausa aqui agora no programa, mas vocês podem baixar o aplicativo, vai lá no Play Store e baixa o aplicativo aqui da Rede Jerusalém. E aí você vai ouvir esse programa constantemente, tanto durante o dia quanto à noite. Ouvir as mensagens, orações maravilhosos, hinos de louvor a Deus, aconselhamento através da palavra do Senhor. Então vai lá no Play Store e baixa aí no seu celular o aplicativo aqui da Rede Jerusalém de Comunicação. Amém? Só ir lá dizer Rede Jerusalém. Pode colocar lá, www.redejerusalém.com.br. Baixa o aplicativo e acompanhe a programação, né, diária aqui também da Rede Jerusalém de Comunicação, com outros apresentadores, locutores, e que tem sido uma bênção muito grande. Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham uma ótima madrugada, um ótimo sábado, um bom final de semana, e vamos estar juntos na casa de Deus, como diz o saudoso irmão Luiz de Carvalho. Vamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas eu digo aos irmãos, vamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima, assim o Senhor nos permitindo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço carinhoso a todos vocês. O Marco Aurélio está acompanhando o programa. Deus abençoe, querido irmão. Em nome de Jesus.